Bem-vinda, presente de Nossa Senhora de Fátima e de La Salete nessa noite. De La Salete, senão eu apanho. Gente, é um milagre do céu ter a Ângela hoje e todo esse movimento então rezando conosco. Uma eterna gratidão, falava para a Ângela hoje, recebê-la em nossa casa e conhecer um pouco deste grande movimento. É renovar as esperanças, é saber que o exército de São Miguel não está sozinho, tem um exército de mães que também nos adotou como filhos. E hoje nós queríamos uma salva de palmas para esses dois exércitos que estão juntos, não é isso? Porque a igreja, ela é feita de união. É isso. Muitas vezes as pessoas querem dividir e nós estamos aqui unidas. Somos um só exército, não é? Só um exército, não é isso? Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigado para vocês que vieram. Para as mães, um abraço especial, porque 13 de maio é uma data importante. Inclusive, era o Dia das Mães, para quem se lembra. E meu filho acabou nascendo no dia 12, né? Porque foi cesárea, para não ser junto com a mãe e ele ficar sem aniversário. E mudou. Isso é importante, porque até isso estão mudando na nossa vida. E a gente não está percebendo. E nesse dia de Maria, nós estamos aqui para conversar com vocês sobre os papéis de Maria. Se a gente parar para pensar, Maria foi filha. Fala pouco na Bíblia. Mas nós sabemos que em alguns livros apócrifos, Maria é dito que ela vai para o templo com 5 anos. Não importa. O que importa é que Maria, como mulher, ela tem um papel especial. E eu acho tão bonito, porque Jesus chama ela na Bíblia algumas vezes de quê? Mulher. E é interessante porque muitas pessoas se sentem agredidas quando olham na Bíblia e vê Jesus chamando de mulher. Pelo contrário, eu me sinto muito agraciada, porque Jesus está resgatando a nossa feminilidade. Não estou falando de feminismo, não. A noite não é para isso, mas a gente precisa de bater um papo sério, né? Sobre esse bendito desse feminismo. O que ele trouxe de bom, o que ele trouxe de ruim? Quem foi que fez isso? Será que fomos nós, as mulheres? Pesquisem para vocês verem, vocês vão ter uma surpresa. Mas o importante é que Jesus deu um destaque todo especial à figura da mulher. Se a gente voltar no tempo, nós vamos ver que a mulher, no mundo judaico, ela tinha um papel recluso, né? Um papel de casa. E até hoje, os ortodoxos, as mulheres não mostram o cabelo. Elas usam ou peruca ou um véu, né, um lenço, para que ela se resguarde só para dentro de casa. E Jesus vem dar um protagonismo às mulheres. De que forma? Como discípulas. Quando a gente escuta, lê a palavra do Novo Testamento, nós vamos ver que as mulheres acompanhavam Jesus. Já pararam para pensar nisso? As mulheres acompanhavam Jesus. E as mulheres tinham um papel importante no apoio à caminhada de Jesus. Então, nessa noite de 13 de maio, nós precisamos resgatar a mulher que existe dentro de nós. Por isso que muitas vezes, hoje não é o caso, a gente está sempre de salto.
para a gente mostrar o quanto é importante a gente mostrar para o mundo a beleza da mulher. Mas a beleza da mulher, ela não é para fora, ela vem de dentro para fora. Tem muita gente que se arruma muito e continua feia, já viram isso? E tem muita gente que está simples, mas de dentro para fora brilha esse papel de mulher. E Maria vem trazer isso para nós, porque a palavra começa com Maria dentro da casa dos pais. Maria, filha. Porque o anjo, ele não vai procurar Maria na rua. Ele vai procurar Maria onde? No seio da família. E Maria, como mulher, estava rezando. Quando a gente vai a Nazaré, né, e vê a casinha, a gente percebe, né, olhando nos telhados, que dali se via todo o vilarejo. Então, como mulher, nós precisamos colocar a mão no coração. Coloca a mão no seu coração. Essa oração nesse momento é para as mulheres, mas os homens também vão rezar pelo resgate da feminilidade. Nós não estamos em competição. Tudo que divide não é de Deus. Nós estamos em cooperação. E é tão bonito, porque no nosso voto de casamento, uma coisa que diz muito: sede submissa aos maridos. E essa frase causa arrepio às feministas. Só que muitas não sabem que submissão é apoio. Isso que significa a palavra submissão. E nós, como mulheres, somos apoio dos maridos, dos esposos, dos filhos, porque ao marido cabe amar. Amai-vos vossa esposa. E eu sempre me pergunto, eu acho muito mais fácil apoiar do que amar. E a gente reclama. Então, com a mão no seu coração, você que é mulher e você que é homem, pede pela cura. Pede pela cura da feminilidade. Que nós, mulheres, possamos reencontrar dentro de nós a graça de ser mulher. E que nós possamos ouvir com orgulho quando Jesus diz, mulher. E é interessante quando ele diz, mulher, não chegou a minha hora. Mas essa mulher, com o coração de mulher, entendendo como funciona o coração masculino, ela disse, fazei tudo o que ele disser. Nós somos inteligentes, não somos? Nós sabemos como fazer. Senhor, eu sei que muitas vezes estão tirando isso de nós, mas nessa noite, nesse 13 de maio, que nós possamos mesmo resgatar todo o sentido de filha, todo o sentido do feminino na nossa vida. Amém? Nós vamos dar um segundo passo com Maria. Nós vamos ver Maria como esposa. E é bem atípico, né? Casamento de Maria. Porque Maria foi esposa do Espírito Santo de Deus. Mas Deus deu a ela alguém para estar ao seu lado. E José fez isso brilhantemente, porque José amou Maria.
amou no sentido amplo da palavra. E Maria pôde ser a esposa do Espírito Santo. Mas olhando a Bíblia, muitas vezes a gente observa quantas mulheres na Bíblia não foram boas esposas. E por não serem boas esposas, levaram o marido a pecar. Por isso, hoje, nós precisamos, olhando para Maria, aprendermos a sermos esposa. E eu escolhi aqui Penina e Ana. Penina e Ana, elas estão unidas pelo mesmo matrimônio, né? Porque elas eram casadas com o mesmo homem, porque naquela época os judeus tinham várias esposas. E Penina podia ter filhos e Ana não podia ter filhos. E é interessante que Penina nos ensina muito dois erros que nós cometemos. Primeiro, a arrogância, porque Penina se sentia superior a Ana, porque ela podia dar filhos ao seu marido e Ana não. E ao passo que Ana se sentia humilhada porque não podia gerar. E Penina fazia uma coisa pior. Ela ficava enchendo a paciência da Ana, desfazendo. E no nosso casamento, nós precisamos aprender como esposa a não desfazer das pessoas. Quantas vezes nós desfazemos dos nossos maridos? E é interessante que às vezes o marido num relacionamento extraconjugal, ou quando estão namorando, você sempre eleva as coisas boas do homem. E depois que vira esposa, acaba olhando só os defeitos. Observa você que é esposa. Você olha para o seu marido e vê o que ele tem de bom, ou você vê o que ele tem de ruim? Imagina Nossa Senhora olhando para José e seguindo a vida com José. Não é verdade? E muitas vezes a gente não entende por que os casamentos se desfazem. Porque a esposa pisa no orgulho do marido. Muitas vezes a gente deixa que o ego da gente, o eu, fique tão inflamado que a gente se perde. Aprenda com Penina a baixar, a se submeter. Por outro lado, Ana, a humilhada, nos dá uma grande lição de como ser uma mulher de Deus, como ser filha. No lugar dela fofocar, no lugar dela reclamar, no lugar dela ir no ouvido do marido e falar mal de Penina, ela fez o quê? Se julgou aos pés de Deus. Gente, quanta mulher faladeira em casa. Quanta mulher que o marido chega e ela não deixa nem ele chegar e despenca um monte de coisa. E tem uma historinha que eu gosto muito, de um casal que vivia se batendo fisicamente. E um dia ele resolveu procurar um sábio. E o sábio deu para ele uma garrafa cheia de água. E disse para ele: a hora que você chegar na porta, enche a boca de água. E ele botava a chave e enchia a boca de água.
Na semana seguinte, a água acabou, ele voltou e falou para o sábio: minha água acabou. E o sábio perguntou: como é que está na sua casa? E ele responde: beijinho, beijinho, não, mas a gente não se agride mais. Na semana seguinte, ele repete a mesma questão da água na boca. Volta ao sábio e o sábio pergunta: e aí, como é que tá? Ele falou: beijinho, beijinho, não, mas a gente tá dialogando, que é uma beleza. Na terceira semana, estava de beijinho, beijinho. E ele leva um amigo, porque essa água é milagrosa. E ele quer dar água milagrosa para o amigo. E ao chegar o sábio, o amigo indaga sobre a água milagrosa. Ele falou: a água não tem milagre, mas o seu silêncio trouxe a paz da sua casa. Fui clara? Inverte a história. Nesse ano que o movimento de mães que oram, a nossa penitência é o silêncio, tem tudo a ver. Não seja uma mulher reclamona. Não seja uma mulher rancorosa. Faça com que o marido queira chegar em casa. Vocês não acham que eu sempre fui uma doçura, não. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe disso. Mas tem uma coisa que é fato: errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E quantas mulheres perderam o seu marido por causa da boca grande? Olha para Maria e aprenda com ela a guardar tudo no coração. Olha que coisa linda. Maria, está escrito, é bíblico, guardava tudo no coração. E ela guardava e meditava depois. Porque não adianta guardar e esquecer, vira mofo. Mas a hora que a gente guarda, a gente medita. E aí, uma coisa que a gente aprende como esposa: evangelizar através do testemunho. E vocês sabem, quem é do grupo de mães, que o meu marido firmou na caminhada, porque ele disse que se Deus mudava o meu gênio, esse Deus é poderoso. A gente não evangeliza com palavras, às vezes, mas a gente evangeliza com atitudes. A gente precisa estar cheia do Espírito Santo. Porque Maria, uma das coisas que a gente mais olha para ela, ela foi uma mulher que transbordava do Espírito Santo. E Ana, quando transbordou do Espírito diante do Senhor, do Santo dos Santos, porque era assim que os judeus chamavam, ela engravidou. E o bonito que nós vamos ver que como ela deu a maior alegria para o esposo dela, porque diz a Bíblia que ela era a esposa amada. Hoje de manhã nós refletimos sobre Raquel, que também foi a esposa amada. E ela deu para o Senhor o melhor que ela tinha, que era o filho Samuel. E esse filho tão esperado acabou sendo alguém muito importante para o povo hebreu. Foi o último juiz e aquele que coroou o rei Saul e o rei Davi. É importante que a mulher, ela não tem só que se calar, porque senão a gente seria múmia. Mas a gente precisa de ser sábia no falar. E tem um tal de querer botar sentimento para fora. A gente tem muito isso, né? A gente adora discutir a relação. DR é comum, quando na realidade a gente quer discutir com o marido porque não cabe dentro de nós.
quando a gente consegue trabalhar o que está dentro de nós, fica muito mais fácil de falar. Mas eu sempre digo que sozinha a gente não consegue. E a irmã ficou de cantar para mim aqui uma musiquinha. E é importante a gente pedir isso. A gente hoje, nessa noite, nós vamos pedir ajuda da mãe. Pede à mãe que o filho atende. Pede, fecha seus olhos e pede ao Senhor. Oh, minha alma, retorna a tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna a tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Vai se abraçando e vai sentindo esse abraço. Me ama. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar. Amém? Olhando para Nossa Senhora, Me ama. vai sentindo todo o amor que Jesus vivenciou da sua mãe. Vai pedindo mesmo que a gente deixe de ser uma esposa que fica criando rixa, procurando uma briga. Aquela mulher que acha ruim porque o marido tirou a escova do lugar, realmente não consegue colocar a escova de dente no lugar certo. Ou quando coloca a escova de cabelo onde é a escova de dente. Não é verdade? Mas que a gente possa ir criando esse coração de esposa. Que a gente possa pedir ao Senhor a graça de tirar da gente resmungar. Quanta mulher resmungona. Quanta mulher que anda pela casa reclamando porque o tênis está fora do lugar, porque a cueca não está no lugar certo, porque a toalha ficou no banheiro. Vai pedindo ao Senhor essa graça. E quantas esposas egoístas o mundo está fazendo no dia de hoje. O eu, o meu quarto, a minha cama. Casais começando a dormir em camas de solteiros no mesmo quarto para ficar mais confortável. Mulheres não querendo abrir mão. Vai pedindo ao Senhor. Vai dilatando o seu coração. Porque o espaço de esposa para mãe é o espaço que a gente dilata o coração. A gente aprende a amar quando a gente vira mãe. E Nossa Senhora viveu todos os percalços. Todas as vezes que eu estou passando algum perrengue,
eu lembro de Nossa Senhora. Como mãe, ela ficou grávida solteira. Então, quem engravidou solteira, Nossa Senhora sabe a dor. E sabia que naquela época tinha pedrada. Quando ela casou, José queria rejeitar, então ela sofreu a rejeição. Depois, na hora de ganhar o neném, ela ganhou no estábulo. E a gente que é mãe sabe o quanto a gente faz com carinho um enxoval. Não devia ter nada. Quando ela devia estar se acomodando, arrumando ali, teve que ir para o Egito. Ela sabe o que é ser fugitiva. Imagina 7 anos no Egito arrumando a casa. E aí o anjo diz, é hora de voltar. E ela volta para Nazaré. Ser esposa do Espírito Santo é ser dócil a tudo isso que a gente vê. E a Bíblia nos ensina o valor da maternidade. Só que para que eu possa curar o meu coração de mãe, eu tenho que aprender a ser filha. Eu tenho que deixar Maria me amar. E aí, como mãe, eu escolhi Rebeca. Rebeca teve gêmeos, Jacó e Esaú. E ela preferia Jacó. Gente, que a gente possa curar no nosso coração a preferências por filhos. Toda mãe que cria preferência, a gente tem afinidade, tá? A gente tem mais afinidade com um. O gênio é parecido, né? Lá em casa a gente brinca que minha filha tem mais o gênio do meu marido. Então ela acha a forma dele de funcionar mais legal do que a minha. Já o meu filho parece comigo. Ele acha a forma que eu funciono melhor. Então a gente não ama diferente. A gente tem afinidade. Só que Rebeca teve atitudes de preferência. Deu mais para um do que para outro. Uma outra mãe da Bíblia que me chama a atenção é Eva. Vocês já pensaram que Eva não teve mãe? Eva não aprendeu o que era ser filha. Como é que ela podia ser mãe? E ela foi mãe de marinheiro de primeira viagem, sem ter ninguém com ela para ajudar. E também teve gêmeos. E é importante porque às vezes muitas não têm mãe. E são mães sem ter tido mãe como Eva. E às vezes não é a presença física, não. Às vezes você tem até a presença física da mãe, mas você não tem a presença espiritual. Você não tem o exemplo de mãe. Ou o exemplo de mãe que você teve é da mãe que abandonou. Nós temos também a Herodias. Vocês lembram que ela pediu a sua filha para dançar diante do rei e pedir a cabeça de João Batista? Essa menina podia ter ganho metade do reino. E a mãe a aconselhou mal. Orientou que ela pedisse a cabeça. Será que nós estamos aconselhando bem nossos filhos? No momento do casamento, no momento da escolha da profissão? Olha para Herodias. Maria, quando Jesus se perdeu, né? Ele não se perdeu, ela que perdeu ele. E eu sempre digo isso, por que será que na Bíblia escreveram que Maria perdeu Jesus, gente? Vocês concordam que podia ter ficado escondido esse fato? Tem coisa que a gente não precisa de contar. Mas a Bíblia conta para a gente como mãe entender que Maria viveu todas as dores.
E quem já perdeu um filho, seja por poucos minutos ou por muito tempo ou para a eternidade, sabe a dor. Eu perdi a minha filha na praia de Copacabana. Gente, é um negócio. Você olha para a água, você olha para as pessoas, e ela estava 1 metro atrás de mim e eu não enxergava. Maria também não tinha enxergado ainda a missão de Jesus. E naquele dia, usando uma palavra de hoje, ela foi enquadrada por Jesus na missão dele. Estou na casa do meu pai. Nós, mães, às vezes precisamos de ser enquadrada, porque tem muita mãe como sogra que invade a vida de casamento dos filhos. Toma conta do que não é da sua conta. O dia mais bonito na vida, assim, da minha filha como casal, ela dizia assim, porque na casa da minha mãe funciona assim. E o marido dizia, na casa da minha mãe funciona assim. E o marido dizia, na casa da minha mãe funciona assim. E um dia nós estávamos na mesa, eles disseram que na nossa casa é assim. Naquele dia, o meu coração se encheu de alegria, porque muito mais do que filha, ela virou esposa. Para de meter o bedelho onde você não é chamada. Vai tomar conta da sua vida. Deixa a vida do seu pai, da sua filha em paz. E nós vamos ver também as 2 mulheres que foram até Salomão. Lembram da história das 2 prostitutas, que um filho morre, a outra rouba o filho e leva para Salomão decidir? Aquela mãe estava invejosa do filho vivo da outra. E quantas vezes a gente inveja porque o filho do outro está na igreja, porque o filho do outro é bonzinho, porque o filho do outro passou no vestibular e o meu não. Põe a mão no seu coração. Trabalha a sua inveja. A gente tem que ter um olhar agradecido pelo sucesso do filho do outro. E peça a graça ao Senhor de ser uma mãe como Maria, uma mãe de fé, uma mãe que olhava e sentia todas as dores. Porque vocês não tenham dúvida, um filho de 33 anos em casa, sem tomar rumo da vida, ela devia ter as preocupações dele. Esse menino não vai sair para trabalhar, não? Esse menino não vai arrumar a vida dele, não? Mas ela guardava tudo no coração. E é bonito, porque nós vamos ver, abre os seus olhos, o exemplo de outras 2 mães que viveram junto. Sara e Agar. Sara, esposa de Abraão, saiu de Ur com a promessa que seriam pais de uma multidão. Só que o tempo passava e nada. O tempo passava e nada. O que Sara fez? O que nós fazemos? A gente dá um jeitinho. Não é assim que a gente faz? Já que não vai da promessa de Deus, vai no jeitinho. E ela decidiu dar a sua escrava. Hoje para nós isso não é normal, mas naquela época, né, dar a escrava para o marido, porque a escrava era propriedade. E quando o neném nascesse, Agar estaria nos joelhos dela, né? Por isso que quando a criança nascia no joelho da outra, era o filho, né? Essa criança seria o filho de Sara. Só que ela não contava com o gênio de Agar. E Agar, quando viu que engravidou, o que ela fez?
se sentiu superior. E muitas de nós, às vezes, sentimos superior porque o nosso filho está na igreja e o da vizinha não está. Que o meu filho está trabalhando e o outro está na droga. A gente não conhece os caminhos de Deus. Quantas vezes Deus não caminha por caminhos tortos, tá, gente? Caminhos tortos somos nós. Mas Deus acerta os nossos caminhos. Escuta o que eu estou dizendo, você que é pai e você que é mãe. A ferida do seu filho é a sua fonte de conversão. Seu filho está na cadeia, reze e se santifique. No momento certo, Deus cuida dele. Seu filho está com problema de afetividade, cura a sua ferida, reze. No momento certo, você vai estar curada. Eu sou extremamente agradecida ao meu filho caçula, porque se eu permaneci na igreja, foi porque eu precisava de rezar por ele. Se tivesse tudo bem, provavelmente eu tinha dado um tchau para a igreja. Como Agar, eu seria arrogante. Aprenda isso com Agar. E Agar ainda teve um problema, porque quando ela fugiu e foi para o deserto a primeira vez, o anjo disse para ela: volte e seja submissa à sua patroa, porque o teu filho será chamado Ismael e será pai de uma multidão, que são os muçulmanos. Agar esqueceu da promessa. E nós queremos te convidar hoje, como mãe, não fazer como Agar, não ser arrogante, mas tomar posse da promessa de um filho, da promessa que os nossos filhos serão uma multidão. Eu só tenho 2 filhos biológicos, mas quantas filhas espirituais hoje Deus me deu? Por isso, nós vamos te colocando e pedindo que a gente olhe para Joquebede, porque essas mulheres são as prefigurações de Maria, para a gente entender. Joquebede engravidou na pior época, porque se fosse menino, era morto. E Joquebede teve coragem de manter a gravidez. Apesar do mundo dizer para ela que não precisava, que não podia, que não ia dar certo, Joquebede fez o quê? Manteve. E com a sabedoria, ela coloca esse menino num cestinho. Parece desumano uma mãe colocando um filho num cestinho, só que Maria, a irmã de Moisés, foi colocada para seguir todo o percurso. Porque nós somos assim. Nós, quando queremos, nós temos a sabedoria de Deus. E pegando todas essas mulheres da Bíblia e olhando para Maria, porque essas mulheres tiveram erros e acerto. Maria foi pura, acertou de primeira, soube ficar aos pés da cruz, e é para ela que nós olhamos. Nós sabemos que Maria não é deusa, nós temos clareza disso, mas nós sabemos que ela é mãe, e como mãe, ela pode nos ensinar a sermos mães. Fica de pé. E com a voz linda da nossa cantora, se abraça. Você que é homem, sinta a música no masculino. E você que é mulher, peça nessa noite de 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima e também Nossa Senhora de La Salete. Senão o movimento briga comigo.
Nossa Senhora. E é bonito, gente, porque a minha devoção pessoal é Nossa Senhora de Fátima. A parte de cima da minha casa é toda Nossa Senhora de Fátima. E a parte de baixo é toda Nossa Senhora de La Salette. Porque é a mesma mãe. Mas cada uma tem uma mensagem para nós nesse mundo. E nesse dia, ambas, como nossa única mãe, quer curar a nossa alma. Fecha seus olhos e se deixe embalar por essa melodia, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar.